Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Tela Viva, da Teletime, publicações que acompanham o mercado de telecomunicações, de audiovisual, de televisão, de mídia no Brasil. Já cubro esses assuntos há 27 anos quase, e o Bob me pediu para fazer essa coluna periódica com vocês para tratar desses temas. Afinal de contas são temas relevantes, mas muitas vezes as pessoas não acompanham porque não estão mergulhadas aí nesse mercado, mas sempre tem alguma coisa importante para a gente poder entender o que está acontecendo nesses setores e que tem implicações aí para o restante da economia brasileira, para a política brasileira, enfim, são temas muito relevantes aí para a nossa sociedade. E o que a gente vai começar falando é da diplomacia do 5G, justamente um assunto tão tecnológico como é a quinta geração do celular, que a gente vai começar a ver só a partir do ano que vem, ainda é uma coisa que está um pouco distante da realidade da maior parte dos brasileiros, mas tem um jogo diplomático bastante pesado que está acontecendo por trás, e isso daí importa para as relações entre Brasil, Estados Unidos e China, por exemplo. Bom, se a gente relembrar, o ano passado o governo Bolsonaro era totalmente alinhado com o governo norte-americano, com o Donald Trump, e havia uma doutrina que o Donald Trump impunha para alguns países, ou pelo menos induzia alguns países a praticarem, que era a doutrina do Clean Network, ou seja, que aqueles países utilizassem tecnologias que não fossem chinesas, porque o governo norte-americano tinha a alegação, tinha o discurso de que essas tecnologias eram vulneráveis e poderiam permitir a espionagem ou invasão do governo chinês dentro das tecnologias, dentro das redes dos demais países. Nunca se comprovou nada especialmente com relação a isso, mas o fato é que com o fim do governo Donald Trump, todo mundo acreditava que essa doutrina fosse arrefecer, que isso fosse ficar guardado ali no fundo de uma gaveta. O fato é que isso não está acontecendo. Então, apesar do Brasil e Estados Unidos ainda estarem distantes de uma relação diplomática fluida no que diz respeito a clima, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à cordialidade entre os dois líderes, na questão do 5G e da tecnologia, o governo norte-americano continua bastante ativo e o governo brasileiro está respondendo a esses estímulos. O que vai acontecer? Daqui a 2 semanas vai haver uma delegação brasileira que vai participar o ministro das Comunicações, Fábio Faria, vai participar representantes da ABIN, representantes do GSI, representantes do Ministério da Defesa, representantes da Anatel também. Eles vão aos Estados Unidos, supostamente para conhecer investidores do 5G, mas também vão fazer uma série de visitas a órgãos de segurança norte-americanos para falar sobre rede privativa, redes seguras para a utilização do governo. Por que isso é importante? Porque se você olhar o roteiro dessa missão internacional, inclui visitas às sedes do FBI, da CIA, da NSA, da Agência de Segurança Interna norte-americana, órgãos que são extremamente protegidos por segurança e que, obviamente, nenhum brasileiro iria visitar se não houvesse uma coordenação junto à Embaixada norte-americana no Brasil, junto aos canais diplomáticos norte-americanos. Então isso aí mostrou que foi uma missão brasileira organizada em conjunto com os Estados Unidos. É evidente que existe a participação bilateral aí na organização dessa missão para os Estados Unidos. E o que eles vão analisar lá? Eles vão analisar justamente essas questões que envolvem segurança no 5G. Por que isso é importante? Porque a gente acreditava que talvez o edital de 5G que vai sair aqui nos próximos meses já não tivesse mais nenhum elemento que pudesse criar algum tipo de atrito com a China, mas aparentemente existe. O que acontecia? O ministro Fábio Faria, para tentar acalmar um pouco aí a militância bolsonarista mais fanática, que tem esse discurso ideológico anti-China, fez uma mudança ali no edital, propôs uma mudança no edital para que ele previsse uma rede privativa para uso do governo em que a China não participaria e uma rede comercial, que é a que todos nós vamos utilizar, e ali as empresas que operam os serviços de telecomunicações vão poder utilizar tecnologia chinesa. Isso é como está desenhado o edital por enquanto. A gente não sabe como é que vai ficar esse edital quando ele efetivamente vier a público, porque ele ainda está num processo de discussão com o Tribunal de Contas da União e tudo mais. Até lá, tudo pode mudar. E essa missão brasileira aos Estados Unidos é um passo em direção a uma ação mais, vamos dizer assim, um pouco mais hostil com relação à tecnologia da China, com relação aos chineses. Quer dizer que o Brasil vai romper com a China? Não quer. A gente sabe que existe uma outra variável por trás disso, que é a variável do agronegócio, que é a variável da saúde pública. A China é a grande produtora de insumos para vacinas contra a Covid-19
E o Brasil passou por esse aperto no começo do ano, quando subiu o tom com relação à China e teve dificuldades para conseguir liberar esses insumos para a produção aqui. Recentemente, o presidente Bolsonaro voltou a criticar a China, voltou a atacar a China, ainda que indiretamente, mas isso daí teve repercussões, a gente teve um novo atraso nesses insumos. Claro que no canal diplomático sempre se diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente sabe que no fundo tem, tanto que o embaixador chinês no Brasil, num post de Twitter aí, publicado pelo Ministério da Saúde, quando se referiu a esses insumos, que disse insumos vindos do exterior, o embaixador chinês grifou esse exterior aí e fez um comentário ali citando Confúcio, então deixando claro que ele tinha entendido que o governo brasileiro estava querendo evitar a palavra China, mas assim, o fato é que a China é muito importante nessa questão da saúde pública, na questão das vacinas para a Covid, e é fundamental em termos tecnológicos para o 5G aqui no Brasil, porque tem hoje a principal tecnologia para a utilização nesse tipo de rede. Claro que existem outras empresas, existem empresas europeias que estão atuando também aí na parte de 5G, mas sem a China, o que dizem as operadoras de telecomunicações é que vai ficar muito mais complicado você conseguir viabilizar o 5G num custo razoável, num prazo razoável, com a tecnologia de ponta que se espera que se tenha no 5G. O governo Bolsonaro está fazendo aí alguns esforços para atrapalhar essas relações com a China no que diz respeito à saúde pública, no que diz respeito aos insumos para as vacinas, e isso obviamente pode se repercutir também para a área de tecnologia. Essa missão diplomática que vai acontecer agora no começo de junho é uma missão importante nesse sentido e mostra uma reaproximação entre Brasil e Estados Unidos que pode ter implicações aí para o 5G e para as tecnologias que vão ser utilizadas aqui no Brasil e, obviamente, implicações para a relação entre Brasil e China. É o que eu tinha para hoje, a gente fica por aqui e voltamos aí num próximo episódio comentando outros temas de telecomunicações, de internet, de mídia, de entretenimento, audiovisual e tecnologia, que são os assuntos que a gente acompanha no dia a dia nas nossas publicações. Aproveito e convido vocês também para acompanharem o podcast da Teletime. Todos os dias a gente traz algumas informações sobre o mercado de telecomunicações, vale a pena seguir a gente. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência.